Bem-vindos ao podcast CâmaraCast, podcast da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil. Este episódio é uma iniciativa do Comitê de PMEs da Câmara Espanhola, o qual eu sou o líder, sou o Marcelo Reis, sócio da área internacional da Russell Bedford Brasil. E hoje nós vamos debater o futuro das compras e o papel estratégico das PMEs. Tá? Para isso, tenho hoje dois convidados ilustres aqui. Vou pedir que vocês se apresentem brevemente, por favor. Claro. Meu nome é Rafael, eu trabalho na Mapfre. A Mapfre é uma seguradora espanhola. Eu atuo nessa área de compras e contratações há mais de 15 anos. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e espero que eu consiga contribuir com os ouvintes aí de alguma forma. Bom dia a todos, meu nome é André Lana Souza, eu tenho 15 anos também de construção, sou responsável pelo setor de suprimentos de uma das maiores obras da América Latina. Eu trabalho para a Acciona Construção. Enfim, estou aqui à disposição e espero também contribuir com algumas informações que entendemos ser relevantes aí para o cenário de compras e contratações como um todo. Maravilha. Hoje a gente acabou de terminar ali a reunião do comitê, foi de extrema relevância aí para as PMEs, o que foi compartilhado conosco por vocês dois. Eu queria trazer novamente essas reflexões aqui de como as pequenas e médias empresas podem se posicionar como parceiras, né, nesse ambiente tão competitivo que nós temos. E quais são mais ou menos as recomendações que vocês trazem aí, já que vem das áreas aí de suprimentos. Eu acho que a primeira pergunta seria como vocês avaliam o atual cenário de compras no Brasil, justamente levando em consideração a relevância das PMEs, como elas se inserem dentro do dia a dia de vocês no processo de compras. Legal. Bom, a gente estava falando que mais de 90% das empresas no Brasil são PMEs, né? Então, acho difícil alguma grande empresa aí não estar trabalhando, ao menos, com as PMEs no dia a dia. Eu, especificamente, a minha equipe, o nosso time lá da Mapfre, a gente tem na nossa estratégia utilizar as PMEs como fonte aí de inovação, de transformação. Então, a gente dá muito valor para essa inclusão em todas as etapas ali de contratação do nosso negócio. Em relação a cenários da área especificamente de compras no Brasil, eu avalio que a área de compras ela já vem se transformando ao longo do tempo e a tendência é não parar. Então, hoje ela é uma área que impulsiona aí digitalização, traz valor para o negócio, é um elo ali, né, das necessidades do negócio com as soluções de mercado. Então, eu acredito que daqui para frente essa tendência tende a continuar trazendo cada vez mais valor, estando atenta a essas soluções cada vez mais que mudam todo dia. A gente está falando muito de inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas que aparecem todo dia. Se a área de compras não estiver atenta a essas mudanças, a esses cenários, é muito difícil a empresa como um todo acompanhar. Então, ela acaba sendo front ali de absorver soluções e novidades do mercado para trazer para dentro da empresa. Então, eu acredito, obviamente, que isso tende a cada vez estar mais maduro dentro das áreas de compras e dentro das empresas como um todo. Vou trazer um pouco da conversa para o setor de construção e vou utilizar um pouco do passado para me explicar, né? A gente passou, a partir de 2014 até 2020, 2022, a gente entrou numa crise muito forte a nível de construção, na indústria de construção civil do Brasil. Logo depois, em meio à recuperação, veio a pandemia, que também ajudou a dar mais uma baixada, né? E isso gerou uma situação muito interessante, né? Se por um lado nós acabamos tendo vários players grandes de mercado que acabaram sofrendo bastante com esse tipo de situação, por outro lado acabou gerando muita oportunidade para novas pequenas e médias empresas, né? Se era um setor
que de certa forma era dominado por algumas cartas marcadas, né? O que acabou acontecendo nesse tempo é que dessas grandes empresas e corporações perderam espaço, outras empresas aproveitaram esse espaço, e aí eu falo tanto outras empresas a nível de mercado internacional que acabam embarcando dentro do Brasil e abocanhando parte, né, dessa demanda, como as pequenas e médias empresas que vão surgindo, e aí sim, né, tem muita chance. No meio disso tudo, a gente tem que aliar a evolução, né, e a democratização da informação. Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso a muita informação, de forma que isso gera maior capacitação para as empresas, para as pequenas e médias. E em relação ao cenário de compras, então, assim, é um risco para a gente que é comprador. Por quê? Porque a gente perde um pouco das identidades das empresas que a gente já conhecia. Porém, é uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas, porque elas agora têm espaço para mostrar o seu serviço e para pegar, né, essa fatia do mercado que acabou ficando esquecida, vamos assim falar. E nesse momento, o que é importante muito ressaltar, e aí eu falo como um comprador nato, né, nós precisamos de empresas pequenas e médias e precisamos de parceiros novos. O mercado carece disso. E é uma carência que existe nos níveis atuais. Estamos construindo uma das maiores obras da América Latina e temos essa carência identificada. Então, eu vejo como muito mais oportunidade para as pequenas e médias empresas que, ao se ajustarem a nível de compliance, atendimento de requisitos, aos requisitos que nós das construções, da construção civil pesada, estamos acostumados a nos dar, acho que a oportunidade, a chance de dar um grande relacionamento de longo prazo é muito grande. Então, acho que fica aí, para mim, o atual desafio uma empresa pequena, ela tem espaço para entrar, ok? O que ela precisa nesse momento é saber se adequar e atender os requisitos para entrar e permanecer. Eu acho que é risco e oportunidade para ambos os lados. Isso é interessante, já até entra um pouco na minha próxima pergunta, que seria, olhando para os próximos anos, o que vocês enxergam em termos de mudanças e tendências? Claro, a gente tocou aqui no assunto da inteligência artificial, isso não há dúvidas de que ela impacta totalmente aí as rotinas hoje, né, das empresas. Como é que vocês acham que as PMEs podem evoluir no sentido de atender a cada vez mais aos requisitos das grandes corporações na hora de fazer negócios? Claro. Eu vejo, e aí indo mais para o lado da inteligência artificial, eu acredito que as empresas e as pessoas, apesar de, se eu não me engano, acho que o Brasil desponta entre os que mais utilizam, se eu não me engano, no mundo, o ChatGPT. Eu posso até estar errado, eu preciso consultar essa informação, mas apesar da gente utilizar muito essas soluções de LLM, de conversacional que a gente tem, de assistentes, eu vejo ainda as empresas, principalmente as pequenas e médias, usando pouco. Eu acredito que isso poderia impulsionar muito em várias frentes o negócio e se utilizassem mais. Por exemplo, às vezes a gente está falando aqui de vários critérios e regulamentações que as empresas devem seguir, muito compliance a cumprir para atender grandes empresas, mas boa parte disso as pequenas e médias poderia, em uma simples consulta a um chat, saber as melhores formas de atender, saber se eles estão atendendo, utilizar a própria inteligência para ajudar a fazer proposta, melhorar áreas da empresa, produtividade, fazer algo que já faz de uma maneira diferente. Então, tem diversas frentes que poderiam ser utilizadas que eu vejo como grandes oportunidades da empresa, seja fazer mais com menos ou de se profissionalizar, enfim, tem muitas coisas a serem trabalhadas e aprofundadas nessas novidades que a gente vê todo dia, principalmente inteligência artificial, que eu acredito muito que poderia potencializar os negócios. E eu vejo isso como uma tendência que tende a ser cada vez mais daqui para frente. Eu vou mudar um pouco a pegada, né? Eu sei que a palavra do momento, né, a frase do momento é inteligência artificial, mas eu vou voltar em uma que há pouquíssimo tempo, ainda continua obviamente, mas há pouquíssimo tempo era dona, né, da atenção das pessoas, que é a questão da ESG, né?
Então, questão da SG, eu vejo uma oportunidade muito grande porque cabe às principais players do mercado, né, puxar essa responsabilidade e nós estamos puxando. A Acciona é uma empresa, por exemplo, que é carbono zero desde 2016. É uma empresa já que se comprometeu não mais a fazer obras que tenha utilização de combustíveis fósseis, por exemplo, como objeto de consumo e combustível e utilização de combustível. E desculpa, mas vou dar uma sequência. E o que é importante? A gente vê que o mercado ele vem sendo regulamentado cada vez mais a níveis ESG, e a gente já entende que em pouquíssimo tempo o mercado vai demandar para que você participe de um evento licitatório que você atenda todos os critérios a nível de ESG, e as principais empresas terão por obrigação, né, demonstrar como que ela faz a gestão da sua cadeia de suprimentos a nível de ESG. Hoje, como é algo que ainda existe um certo nível de escassez no mercado, significa dizer que o mercado pode aproveitar as empresas, as grandes empresas, para drenar conhecimento nesse momento, né? Então, as pequenas e médias empresas, ao olhar para uma Acciona, e a Acciona tem total interesse nisso, e as grandes empresas vão ter totais interesses também, de fundamentar parceiros, né, que vão estar com a gente ao longo do tempo, e esses parceiros sim ou sim vão ter que estar atendendo às práticas ESGs. Então a boa notícia já temos quem está puxando essa corrente, né? Agora o que a gente precisa? A gente precisa de outras empresas que estejam dispostas a atender esses requisitos, assim como a Acciona e outras grandes do setor estão atendendo. E melhor ainda, nós estamos dispostos a ajudar essas empresas. Então acho que é uma oportunidade muito grande que está em pauta nesse exato momento. Muito bom. Eu acho que já encaminhando para o final, eu pediria assim, o que vocês acham, quais serão as recomendações e as considerações finais que vocês têm em relação ao tema. ESG, como você falou, principalmente as empresas com matrizes, né, na Europa, a partir do próximo ano, e a legislação já vem avançando muito nesse sentido de que vão precisar controlar as cadeias de suprimento de forma muito mais rigorosa, né? Então acho que esse vai ser um ponto crucial, né, das PMEs terem um olhar mais cuidadoso nesse sentido, né? Muitas vezes enxergam como custo, né? Como uma problemática, mas no final acho que tanto a ESG quanto a IA vem com um componente de oportunidade muito forte. Então, para encerrar, eu acho que pediria quais são as recomendações que vocês dariam aos donos de PMEs que nos assistem, né, são vinculados ou não à Câmara de Comércio aqui espanhola. Quais são as recomendações que vocês dariam para esse pessoal poder se nivelar aí com as grandes empresas para estar fazendo negócios? Eu colocaria alguns pontos aqui como sugestão. O primeiro é participar de eventos como esse, fazer bastante network, conhecer áreas de compras e áreas de negócio também de grandes companhias, ter esse elo, né, se aproximar. Eu acho que é um bom ponto de partida aí para você começar a ter contato, enfim. E esses contatos tendem a evoluir para algum tipo de negócio. Eu vejo isso com bons olhos. Eu não indicaria, por exemplo, LinkedIn, eu acho que fica meio banalizado. Eu recebo, sei lá, umas 20 mensagens por dia de fornecedores, eu não consigo nem olhar todas, é complicado. Então eu acho que esse canal talvez não seja o mais adequado, mas eventos, enfim, tem outros canais aí que eu acho super relevantes, assim, mais importantes e costuma dar mais resultado. A gente trouxe muitos exemplos aqui de documentações, de cadastros, pontos importantes que as empresas, as PMEs precisam fazer para atender grandes empresas e que parece muito burocrático, demorado, mas se você pegar na prática, depende muito da empresa, mas normalmente não é. Você vai perder alguns minutos para fazer esse processo no início, mas é uma vez só, né? Depois você não vai precisar fazer mais e você muitas vezes já vai estar apto para atender. A gente tem muitos contatos com várias empresas que ela
muitas que nem começam a preencher um formulário que não é, a gente precisa saber os dados da empresa para cadastrá-la, né? Muitas nem começam a preencher. Muitas começam a preencher e não dão continuidade, param no meio. Então, assim, o mínimo, né, você perder um pouco, não é nem perder, né? Você dar um pouco, colocar na sua agenda essa parte, porque é necessário para você atender grandes empresas. E um outro ponto aqui que eu colocaria é você utilizar das plataformas que existem hoje no mercado de e-procurement para você estar atualizado, estar muito com o seu cadastro em todas, se possível, porque é um ponto de busca de banco de dados de fornecedores que é muito utilizado. E eu acho que as empresas usam pouco desse processo, sistema, enfim, que é gratuito, muito simples de fazer e poderia ser mais uma fonte aí para diversas empresas que usam normalmente esses sistemas de mercado. Muito bom. A primeira coisa que eu penso, mais ou menos, eu olho como as empresas como, sei lá, o principal driver, assim, né, na mudança comportamental das pessoas, das gerações. Então, a primeira coisa é que nós estamos falando aqui de ESG, né, assumir e entender que algo precisa ser feito, né, a nível de ESG. E nós não estamos falando só sobre meio ambiente, nós estamos falando como sociedade, nós estamos falando como regras de compliance, nós estamos falando de meritocracia, né? Nós estamos falando de atender regras que nos colocam em pé de igualdade para fazer uma competição justa. Então a primeira coisa é assumir que isso é uma realidade, isso não é simplesmente uma necessidade, né? É nosso dever como cidadão e é nosso dever mais ainda como empresa. E aproveitar as oportunidades, né? Já foi falado aqui, a gente comentou um pouco sobre isso. Primeiro, tem uma democratização muito forte da informação. Então, qualquer um que hoje tenha qualquer nível de desejo de obter conhecimento em qualquer uma dessas áreas utilizar uma inteligência artificial. Talvez nem precisa de uma inteligência artificial, mas é buscar entender a respeito. Por que que hoje um investidor só coloca dinheiro num fundo que investe em algo sustentável, né? O segundo ponto que eu acho muito importante também, que já foi falado aqui pela gente, por nós, né, é que, poxa, aproveite e pegue carona nas grandes corporações. Então, se existem corporações como a Acciona que fazem questão de ajudar, né, para que o fornecedor, a pequena, a média empresa, um futuro parceiro tenha conhecimento a nível de ESG e saiba como atender esses requisitos, então aproveite, né? Por que não? O conhecimento está aí, é só a gente buscar. Então, acho que são esses os principais pontos. Muito obrigado. Já vou encaminhar para o encerramento, então agradeço a participação de vocês, André, Rafael, muito valiosas as contribuições. A reunião acho que foi um sucesso, nossos associados têm dado excelentes feedbacks sobre esse tipo de espaço, esse tipo de discussão, né? Como a gente pode se aproximar. Então, acredito que é muito valioso essa troca que nós temos aqui. Vou pedir a quem nos assiste para seguir também a Câmara Espanhola, para ter acesso a novos conteúdos como esse aqui. Deixo um abraço para vocês e até a próxima.